Muito bem. Então, o perito é essa pessoa isenta. Essa pessoa que isenta, que não pode incorrer em nenhuma das causas de impedimento ou de suspeição. Se isso acontecer, ele próprio, o juiz, pode informar o juiz dessa circunstância ou qualquer das partes pode oferecer a exceção de suspeição ou de impedimento. Muito bem. Nós vimos o quê? Que a prova pericial vai ser realizada quando a comprovação de um determinado fato pressupor o conhecimento técnico ou científico a respeito de uma determinada circunstância. O código, ele elenca, eu gostaria que vocês pegassem o código, no artigo 420, ele elenca algumas circunstâncias em que a prova pericial pode ser dispensada. A primeira delas, então 420, parágrafo único, diz lá, o juiz indeferirá a perícia quando? Então, uma das partes postulou perícia e o juiz diz o seguinte, olha, eu não vou deferir a realização da prova pericial que tu requereste. Por quê? Parágrafo único, inciso 1º. A prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Claro, é evidente. Ou seja, a prova pericial só vai ser realizada quando depender de um conhecimento técnico ou científico. Fora disso, não tem razão para eu produzir prova pericial. Inciso 2º, for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Ou seja, o que nós vimos? Nós vimos que em termos de prova, o que vale é o princípio da persuasão racional do juiz. Embora seja possível a verificação de uma prova técnico-científica, o conjunto probatório já produzido aos autos já conferia ao juiz uma certa certeza. Então ele já tem condições de julgar aquela causa com base nas provas que já estão nos autos. A gente precisa lembrar que a prova pericial é uma prova cara. Né? Produzir uma prova pericial não é barato. Em algumas circunstâncias, por exemplo, prova pericial, os honorários de um perito, sem considerar os assistentes técnicos que a gente vai ver, pode passar de 100 mil reais, até de R$1 milhão em determinadas provas, em determinadas circunstâncias. Só um pouquinho, pessoal. Ah, sim. Para cá? Para baixo? Tem um detalhe aqui que a gente vai segurando, não tem problema. Tá? Então, nessa circunstância, não se produzirá prova testemunhal se o juiz já tiver conhecimento, já tiver satisfeito com as outras provas que tiverem sido produzidas nos autos. Inciso 3º. A verificação for impraticável. Ou seja, pelo estado do processo, não é mais possível realizar a perícia. Imagina o seguinte caso. A contra B. A ajuiza uma ação em face de B porque alega que B bateu no seu carro. E diz o seguinte, olha, o meu carro que valia 50 mil reais, hoje está valendo 30 mil reais. O meu carro que valia 50 mil reais, eu tive que gastar 10 mil reais para consertar. Aí vem B e diz o seguinte, excelência, eu quero produzir prova pericial para que seja analisada o carro do A. Aí o juiz vai dizer o seguinte, espera aí, não tem mais como nós fazermos essa perícia porque esse carro já foi consertado. Não dá para saber o que efetivamente, mediante análise de prova pericial, o que efetivamente ocorreu no carro. Nós temos outros meios de prova documental, comprovando, por exemplo, notas fiscais de produtos que foram empregados no carro no conserto. Nós temos outras provas, mas pela prova pericial não dá mais, porque ela é impraticável segundo o estado do processo já. Não é? Então a gente consegue resumir isso em que termos? Que a prova pericial ela é praticada quando depender de conhecimento técnico, mas segundo um momento procedimental em que se admita a produção dessa prova. Quando não houver mais vestígios do fato ou ato a ser provado, não tem mais, claro, como se produzir essa prova pericial. E aí? Tá, prova pericial, Lírio. Eu preciso de uma pessoa técnica. Para que me esclareça uma questão técnica científica.
Só que atividade é essa? O próprio artigo 420, do CPC diz quais são as atividades que o perito pode exercer ao fazer uma perícia. E elas vão se limitar a exame, B, vistoria, ou C, avaliação. Toda prova pericial a ser realizada por um perito que tem conhecimento técnico científico ou vai se dar sob uma forma de um exame, ou sobre uma forma de vistoria, ou sobre uma forma de avaliação. A doutrina, o código não fala a respeito disso, mas a doutrina que fala que exame é a análise do perito sobre pessoas ou coisas móveis. Então, por exemplo, a parte diz que em razão do acidente automobilístico sofreu uma redução da sua capacidade laborativa e ela pede para o B, aquele que teria sido causador do acidente, uma pensão mensal vitalícia. Muito bem. O que nós precisamos verificar nesse processo? Se efetivamente o A sofreu uma redução da sua capacidade laborativa. Nós vamos precisar de uma prova pericial para fazer um exame, uma vistoria ou uma avaliação. Um exame. Então, esse perito vai fazer uma análise sobre uma determinada pessoa. E com base nessa análise dessa pessoa, vai esclarecer um determinado fato, que no caso seria a redução da capacidade laborativa. Então, o exame, ele ocorre sobre pessoas ou coisas móveis. A vistoria nada mais é do que o exame, só que feito em coisas imóveis. Coisas imóveis. Imagina que A tenha jogado veneno em um terreno, em terras de B, e que isso teria causado prejuízos a B. Certo? A prova pericial para verificar isso há de ocorrer sobre um terreno, uma coisa móvel. Então nós não teremos um exame, nós teremos uma vistoria, porque vai incidir sobre uma coisa imóvel. E a avaliação, por sua vez, é uma qualificação monetária de bens ou ações. E aqui tanto faz bens móveis ou imóveis. Imagina que a perícia, por exemplo, imagina o seguinte. Imagina que A e B sejam condôminos de um determinado imóvel. Certo? São condôminos, significa o quê? Os dois são donos, à razão cada um de 50% de um único imóvel. E A quer dizer o seguinte, olha, eu quero que nós desfaçamos esse condomínio. Como eu não tenho condições de comprar a tua parte, tu não tem condições de comprar a minha parte, eu não tenho condições de comprar a tua e tu de comprar a minha, nós vamos colocar esse imóvel à venda. E o produto da venda nós vamos dividir em 50%. Só que eu não tenho a menor ideia de quanto vale esse imóvel. E B diz, eu também não tenho a menor ideia de quanto vale esse imóvel. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma prova pericial nesse imóvel relativamente a uma avaliação. Vai vir um perito, um cara com habilitação técnica e vai dizer quanto vai valer esse imóvel.
Está aí uma perícia sob a forma de avaliação. Certo? Muito bem, eu disse para vocês que a perícia, senhores, não é uma prova barata. A perícia normalmente é uma prova cara. E ela é uma prova cara porque ela pressupõe o pagamento de honorários periciais àquele perito que foi nomeado pelo juiz. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai pagar esse perito? As partes. E muitas das vezes os honorários periciais são honorários periciais em montante elevado. As partes pagam, mas qual das partes? Quem paga num caso concreto? Quem dispõe a respeito disso é o artigo 33 do Código de Processo Civil. É o autor, é o réu. Quem é que vai pagar os honorários periciais? Vamos dar uma olhada no artigo 33 do Código de Processo Civil. Olha lá. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. A gente já vai ver quem é o assistente técnico nesse caso. A do perito será paga pela parte que houver requerido o exame. Então nós temos, por exemplo, uma ação de A em face de B. Aquele que requereu a prova pericial é aquele que vai ter que pagar os honorários do perito. Questão que surge: quando ambas as partes requererem a prova pericial. Está no dispositivo, olha lá. Então, a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame. Ou pelo autor quando requerido por ambas as partes, ou determinado de ofício pelo juiz. Aí nós temos, então, algumas questões que precisam ser esmiuçadas aqui. Falta muito para terminar a fita? Posso tocar? Tá. Então, primeira regra. A parte que requereu a perícia vai pagar os honorários. Certo? Segunda situação. Quando a perícia for requerida por ambas as partes, quem é que paga? O autor. O autor. Efetivamente não dá para entender essa regra do Código de Processo Civil. Lembrando que no novo Código, quando ambas as partes requererem a perícia, vai ser dividido em 50%. Essa regra vai mudar no novo Código de Processo Civil. Hoje, no CPC de 73, quando a perícia for requerida por ambas as partes, é o autor quem paga. E quando o juiz determinar a perícia de ofício, que é possível isso, o juiz determinar de ofício, lembrando que o juiz é o destinatário da prova, quando o juiz, em uma determinada ação, determinar de ofício a realização da prova pericial, quem vai fazer o pagamento dos honorários periciais também é o autor. Olha só, ele vai fazer o pagamento dos honorários porque o processo está correndo. Vamos supor que lá na frente, aquele que pagou os honorários do perito ganhe a ação. Nós sabemos que aí tem a chamada sucumbência. Aquele que ganhou a ação pode cobrar da parte contrária as custas e as despesas processuais. Então eu ganhei uma ação e naquela ação eu tive que pagar, antecipar o valor dos honorários. Mas no final eu ganhei a ação. Eu posso cobrar isso que eu paguei daquela parte que perdeu a ação. Tá certo? Muito bem, sabemos o que é prova pericial, sabemos quem é o perito, sabemos quem paga o perito, sabemos quais são as ações que se fazem dentro de uma perícia. Vamos ver agora qual é o procedimento que se faz essa perícia. Qual é o procedimento da prova pericial? Procedimento. Bom, pessoal, sempre, quando a gente fala em procedimento, a gente precisa
colocar aquelas questões, né? Então, o próprio rito do procedimento. Então, petição inicial, contestação, réplica, audiência preliminar ou audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença. Bom, qual é o procedimento da prova pericial? Primeiro, requerimento. Em que momento eu devo fazer o requerimento da prova pericial? Nós já vimos que todos os meios de prova eu tenho que requerê-los na fase postulatória. Mas é aquele chamado protesto antipreclusivo, lembram disso? Ou seja, o autor na petição inicial e o réu na contestação devem elencar todas as provas possíveis de serem postuladas lá na frente. E o réu na contestação a mesma coisa. Se ele postulou a produção da prova A, B, C e D e não falou nada da prova pericial, lá na frente ele não vai poder requerer. A mesma coisa acontece para o réu. É o chamado protesto antipreclusivo. É natural e recomendável que ele faça a produção de todos os pedidos e lá na frente, se não quiser produzir a prova, que peça a sua desistência. Mas é interessante que peça toda a prova aqui, certo? Muito bem. O procedimento segue: petição inicial, contestação, réplica. Chegou aqui na audiência preliminar, se não houve a conciliação, o juiz aqui, vai dar um despacho e vai dizer o seguinte: aquele despacho que eu já falei para vocês, intimem-se as partes para que especifiquem no prazo X as provas que pretendem produzir. E aí veio o autor e disse o seguinte: excelência, eu quero produzir, de todas aquelas provas que eu listei na petição inicial, eu quero produzir prova testemunhal, eu quero tomar o depoimento pessoal do réu e quero produzir prova pericial. Vem o réu respondendo a esse mesmo despacho junto a uma petição e diz o seguinte: excelência, quero produzir também prova pericial, também prova testemunhal e também o depoimento pessoal. Na fase saneadora, certo? O que o juiz vai fazer? O juiz vai analisar o caso, vai ver o seguinte: peraí, é caso de produzir prova pericial? Será que os fatos que se pretende esclarecer demandam conhecimento técnico-científico que refogem a minha capacidade? Se o juiz entender que sim, ele vai autorizar a produção da prova pericial. Então as partes se manifestam, o juiz dá um novo despacho aqui, O juiz dá um novo despacho e diz o seguinte: defiro a produção pericial. O juiz diz, dá um despacho, depois de consultar as partes, defiro a produção da prova pericial, como defiro também a produção da prova testemunhal e também o depoimento pessoal. O juiz defere a produção das provas requeridas pelas partes. Será que o juiz já vai marcar audiência de instrução e julgamento? Não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque antes da audiência de instrução e julgamento, esse laudo pericial tem que estar juntado aos autos. Tá? Então, se tiver prova pericial, é prudente que o juiz mande, caso o juiz entenda que seja caso efetivamente de produzir a prova pericial, antes da audiência de instrução e julgamento, por uma circunstância muito elementar. O laudo pericial é juntado antes. Se as partes entenderem que há algum quesito a ser esclarecido, eles podem pedir ao juiz que chame o perito na audiência de instrução e julgamento, porque a ordem da prova oral lá na audiência de instrução e julgamento é a seguinte: esclarecimentos do perito
depoimento pessoal e prova testemunhal. Então é natural que se faça a prova pericial antes da audiência de instrução e julgamento. Que o laudo seja apresentado antes da audiência de instrução e julgamento. Para quê? Para que se alguma das partes pretender algum esclarecimento do juiz, do perito, que esse perito seja convocado e vá à audiência de instrução e julgamento e preste os esclarecimentos necessários. Tá certo? Então, o juiz, depois de ouvir as partes, ele defere a produção da prova pericial. Como defere a produção das outras provas também, mas não marca já a audiência do seu julgamento. Ele deve se ater, num primeiro momento, exclusivamente à prova pericial. O que ele vai fazer? Defere a prova pericial e nomeia o perito. Ou seja, o caso aqui é de um mecânico, eu vou nomear então como perito o doutor tal, engenheiro mecânico. Certo? E já nesse despacho vai fixar o prazo que esse perito tem para apresentar o laudo. Vamos dar uma olhada no artigo 421, diz lá: o juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então o juiz defere a produção da prova, nomeia o perito e fixa já o prazo para que o perito apresente o laudo. Esse prazo, ele vai variar. Ele vai variar em razão do quê? Da complexidade da perícia a ser realizada. Se for uma perícia fácil de ser realizada, com pouca complexidade, é natural que o juiz fixe um prazo módico, mais reduzido. Se a questão depender de um trabalho de campo mais elaborado, é natural que esse prazo seja mais alargado. Tá? Então o juiz dá um despacho, defere a produção da prova testemunhal, nomeia o perito X e fixa o prazo para que ele apresente o laudo em X dias. Tá certo? A partir desse despacho, as partes dispõem de um prazo. Olha aqui. As partes dispõem de um prazo, que é o prazo de 5 dias, para fazerem duas coisas: apresentarem A, quesitos, e B, apresentarem, ou melhor, indicarem assistentes técnicos. Como assim, Lírio? Nomeado o perito pelo juiz, a parte dispõe do prazo de 5 dias, as duas partes, para apresentarem os quesitos ao perito e indicarem assistente técnico. Quem é um assistente técnico? É um profissional, normalmente da área da perícia, que vai auxiliar a parte, porque a parte também é leiga, eventualmente, e ela vai precisar de um assistente técnico para instruí-la durante a perícia. E os quesitos são as perguntas que as partes vão fazer aos peritos para que sejam respondidas por ele. Tá? Então, imagina, por exemplo, uma ação de indenização com pagamento de pensão, porque houve... Oh, meu Deus! Porque houve a redução da capacidade laborativa. As partes vão formular os quesitos para o juiz. Houve redução da capacidade laborativa? Em que grau essa capacidade laborativa? É possível remanejamento da vítima em alguma outra função? Enfim, todas as questões que as partes entenderem relevantes para que sejam respondidas pelo perito. Tá? E aí, com base nisso, o juiz, o perito, vai marcar a perícia. Tá? 10 minutos, né? Tá. O perito vai marcar data para a perícia. Olha lá.
Artigo 433. O perito apresentará o laudo em cartório no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Muito bem. Certo? O perito vai apresentar o seu laudo. O código diz que se ele não apresentar o laudo no prazo fixado pelo juiz, o juiz pode prorrogar esse prazo por uma vez. Mas caso depois ele venha a não cumprir, o juiz pode inclusive retirá-lo do encargo e diz o código que deve comunicar ao órgão de classe para que o órgão de classe eventualmente abra procedimento administrativo por conta da quebra de um dever profissional. Tá? O código diz também que esses quesitos que deverão ser apresentados no prazo de 5 dias, a contar da nomeação do perito, de que as partes podem apresentar em momento posterior quesitos suplementares se forem interessantes à elucidação das questões. Né? Então o perito apresentou o laudo, mas surgiram algumas outras dúvidas. Nada impede que as partes formulem novos quesitos posteriores. Tá. Isso é o que diz ali, o artigo 432, olha só. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á por uma vez prorrogação segundo seu prudente arbítrio. E depois fala, no artigo 424, o seguinte: o perito pode ser substituído quando, inciso 2º, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado. Parágrafo único. No caso previsto nesse inciso 2º, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, ao órgão de classe, podendo ainda impor multa ao perito fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Então, o perito tem que cumprir o seu trabalho, o seu mistério, no prazo estipulado pelo juiz, podendo ser prorrogado por uma vez, de sorte que, se não fizer, pode responder por multa, sem prejuízo do processo administrativo perante o órgão de classe. Muito bem. E aí? E aí que depois disso, o perito deverá apresentar o seu laudo no prazo fixado em lei. Prazo fixado em lei. E aí? Vamos supor que, apresentado o laudo com as respostas aos quesitos feitos pelas partes, o juiz ainda não esteja suficientemente seguro para julgar. O perito fez o laudo, o juiz leu o laudo e disse o seguinte: ainda não estou seguro para julgar. O que o juiz pode fazer? O juiz pode determinar que se faça uma segunda perícia, certo? Para que sejam esclarecidos os fatos que ainda não restaram esclarecidos. E ele vai nomear um novo perito. E ao nomear um novo perito, ele vai ter que facultar às partes a possibilidade de indicar novos assistentes técnicos e apresentar novos quesitos. Não é usual que isso aconteça, tá? O usual é que o laudo seja conclusivo e o juiz, caso não haja uma total conclusão do laudo, que o juiz peça esclarecimentos ao perito. Normalmente nós temos uma única perícia nos autos, não temos outra perícia. Tá? E aí, na hora de julgar, a segunda perícia, diz o código, não vai substituir a primeira. O juiz deve considerar ambas no momento de julgar. Olha lá o que diz o artigo 437. O juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Na sequência, o 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que conduziu a primeira. E o 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo único. A segunda perícia, isso é importante, não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e de outra. Por quê?
Porque às vezes a primeira perícia ela é conclusiva num ponto, mas inconclusiva no outro, que é esclarecida depois pela segunda perícia. E aí o juiz é obrigado a considerar tanto uma quanto outra. O Código diz também em uma disposição que o juiz pode, dependendo da área de conhecimento, nomear mais de um perito, 5 minutos, né? Mais de um perito para aquela perícia. Ou seja, se a perícia reclamar profissionais de mais de uma área de atuação, nada impede que o juiz nomeie 2, 3, 4, 5 peritos, não é? Por quê? Porque os fatos a serem esclarecidos demandam conhecimentos de múltiplas ciências. E aí o juiz, nada impede que o juiz nomeie mais de um perito para realizar aquela perícia. Tem outra circunstância interessante para a gente terminar a prova pericial, que a prova pericial, tanto quanto possível, a data tem que ser informada às partes. Olha o que diz o Código. No artigo 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Então, por exemplo, a prova pericial, a avaliação de um carro, por exemplo, o juiz é obrigado a comunicar ao juiz e o juiz obrigado a comunicar às partes que o perito vai analisar aquele carro no dia tal, às tais horas. Para quê? Para que as partes estejam lá, acompanhadas de seus respectivos assistentes técnicos, e que esses assistentes técnicos possam efetivamente influenciar na produção da perícia, fornecendo ao perito, por exemplo, informações de que ele não dispõe. Tá? Então, importantíssimo isso. No dia da perícia, as partes têm que ser intimadas dessa data, para que, querendo, lá compareçam. Elas não são obrigadas a comparecer, mas elas são obrigadas a ter ciência da data da perícia e, caso queiram, compareçam ao local para que participem da perícia e, eventualmente, até fornecendo subsídios ao perito. Terminamos a prova pericial e, na sequência, vamos para a inspeção judicial.